Sejam bem-vindos. Eu sou Dorival Lima, comunicador diferente. No ar, Dorival Lima e você. As notícias que movem o Brasil e o mundo. Na Rádio Terra Brasil FM, aqui no YouTube. Quinta-feira, 9 de julho de 2026. Dorival Lima e você, aqui na Rádio Terra Brasil FM. Quero mandar um abraço para meus familiares, família Soares Lima, família Miranda, família Passos, família Vasconcelos. Mandar um abraço para o meu amigo lá na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, Cláudio Reis. E lá em Boa Vista, meu primo e amigo Rogério Miranda, que é pré-candidato a senador da República pelo estado de Roraima. Ele é natural de Ubajara, mas mora há muitos anos em Boa Vista. Ele conhece de Roraima todos os seus problemas e foi convidado pelo Partido Democrático Cristão para ser pré-candidato a senador da República pelo estado de Roraima. Ele tem uma aceitação e conhece toda a política do estado de Roraima. Ele está fazendo um esclarecimento para o eleitorado, mostrando o que ele poderá fazer como senador da República, ele sendo eleito. Portanto, eu recomendo, certo, o pré-candidato a senador da República pelo estado de Roraima, Rogério Miranda. Esse é competente, tem capacidade, é um homem bem esclarecido e é um homem inteligente, que é da família Miranda. Mandar um abraço lá em Caucaia, o meu amigo Ari Pereira, ex-funcionário do Banco do Brasil, hoje aposentado. Gente boa, Ari Pereira. E também Tuti Menezes, liderança, também lá de Caucaia, que também foi funcionário do Banco do Brasil. E Valdizar Gadelha, lá no Cipó, gente boa, também aposentado da prefeitura, é um cidadão do bem. E lá em Fortaleza, Cícero José, Diniz Pereira, doutor Fernando Luiz, Alequine Barros e outros, porque a relação é grande, doutor Fernando, doutor Zé Maria Filomeno, certo? Estão ligados no programa. Mas eu vou devagar com o andor, que o santo é de barro, é muita gente. Dorival Lima e você, aqui na Rádio Terra Brasil FM. Eu quero aqui agradecer a um ouvinte que mandou para mim um áudio de um acontecimento aqui no estado do Ceará. Meu amigo, eu não vou dizer seu nome não, por questão de ética, mas aquele áudio é a verdade verdadeira. Eu, como um bom nordestino, me orgulho de ser nordestino, mas o estado do Ceará está no fundo do poço. Aqui nós não temos governador, nós não temos prefeito da capital, Alencarina, Fortaleza, como também lá em Maracanaú, também não tem prefeito, Caucaia, e outras cidades. É a desgovernança petista do estado do Ceará. É muita fome, muita miséria, muita violência, e as facções dominando o estado do Ceará. É tanto que descobriram uma plantação de maconha lá no interior da cidade de Acopiara. Era maconha demais, e até agora o governador não esclareceu, e as investigações, ela está sendo muita, como é que se diz, contestada, mas é isso aí. Infelizmente, acontece, meu amigo, isso que você mandou é a verdade. Bem, vamos em frente. E também quero mandar um abraço para uma prima minha, que mora lá em Boa Vista, pessoa do bem. Que Deus abençoe as minhas primas, porque são as pessoas que estão no meu coração. Vamos em frente. Eu vejo o caso do Banco Master marcado por alta tensão jurídica, pressões por delações premiadas e um embate institucional no Supremo Tribunal Federal. O caso que investiga crimes contra
o sistema financeiro nacional, corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Compilance Zero atingiu um ponto de fervura com os seguintes desdobramentos recentes: o isolamento de Daniel Caro e recusa de delações. Ele está levando isso no peito e na raça. O ex-controlador do banco, Daniel Caro, foi transferido para o presídio da Papudinha por decisão do ministro André Mendonça. A mudança ocorreu após a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal recusarem sucessivas propostas de delação premiada de Daniel Vocaro e do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, por considerarem que os réus tentavam fazer peças de defesa, em vez de trazer provas novas substanciais. No Supremo Tribunal Federal, o efeito Lava Jato, o caso abriu uma fissura pública na Suprema Corte. Ministros como Gilmar Mendes Boca Mole critica duramente a condução das investigações, apontando supostos excessos na manutenção da prisão cautelar e alertando para o risco do processo se transformar em um espetáculo mediático, traçando paralelos com os erros da Operação Lava Jato. Por outro lado, o bloco que defende o rigor das medidas aplicadas pelo relator André Mendonça. O vazamento de conversas de fórum íntimo entre Daniel Vocaro e sua ex-noiva irritou defensores das garantias jurídicas. Atualmente, a Polícia Federal aponta indícios de que o vazamento tenha partido de dentro da CPMI do INSS, gerando novas frentes de investigação e debates sobre quebra de sigilo e abuso de autoridades. O escândalo segue respingando fortemente na classe política brasileira, envolvendo desde suspeitas de emendas parlamentares desenhadas sob medida, como as ligadas ao senador Ciro Nogueira, até projetos de lei urgentes que tramitam no Senado Federal para tentar garantir o ressarcimento de fundos de previdência estaduais e municipais que foram lesados. Em suma, as autoridades investigativas parecem dispostas a manter uma régua de exigência altíssima para fechar acordos de colaboração, enquanto o caso ganha contornos de crise institucional devido ao envolvimento de figuras do alto escalão dos poderes e as discussões sobre os limites
procedimentais da justiça brasileira. Meus amigos, o problema é o seguinte: é que manda quem tem dinheiro e obedece quem tem juízo. Daniel Focaro, ele foi um homem inteligente para aplicar esse golpe. Ele se cercou por todas as autoridades existentes no país, começando pelo Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal e pelos tribunais regionais, como também pela Câmara Federal e o Senado Federal. Ele usou e abusou todos aqueles que comandam o Brasil, direto e diretamente de Brasília. Se eu for mencionar o nome das pessoas, eu vou passar 3 dias e não termina a relação. Agora, o problema é que é o seguinte: esse roubo, quem vai pagar somos nós. Porque nesse Brasil, quantos bancos no passado quebraram e foram liquidados e os donos do banco ficaram com o dinheiro, esconderam, e no final quem paga somos nós, pagadores de imposto. É os brasileiros. Porque é o seguinte, e normalmente esses banqueiros, como Daniel Focaro, ele tem muito dinheiro guardado. Ele não guardou no Brasil. Esse dinheiro está guardado, certo, no exterior. Agora só tem uma alternativa. Esse Donald Trump, certo, entrar na jogada, aí ele vai mandar, certo, ir atrás do dinheiro. Porque os Estados Unidos, eles têm a espionagem sistema de localizar o dinheiro, certo, que saiu do Brasil através do Daniel Focaro, como também aquele dinheiro que saiu na época da Operação Lava Jato, que tinha o comandante maior Lula. É só os Estados Unidos, certo, entrar em ação, porque é o seguinte: quando existe roubo e corrupção, não é obrigado só o Brasil, certo, ir atrás, não. Os Estados Unidos têm interesse também, porque aí tem que esclarecer a opinião pública brasileira. E tem muitos acionistas, pessoas que moram nos Estados Unidos, que têm ligações financeiras aqui no Brasil. E roubo, meus amigos, é de interesse internacional. Como também esse negócio dessas facções, Comando Vermelho, certo? PCC, não é só o Brasil que tem que proteger esses bandidos, não. Quer dizer, é interesse internacional. Os outros países têm que neutralizar. E Donald Trump já disse que vai acabar com as facções na América Latina. Já começou com a prisão de Maduro, lá na Venezuela. Ele está preso nos Estados Unidos e todo o dinheiro foi resgatado pelos Estados Unidos. Uma parte, 70%, está com a presidente que está no exercício do cargo na Venezuela, e o restante, os 30%, está nos Estados Unidos para as despesas do processo que está em andamento. Então, meus amigos, aqui no Brasil tem muito ladrão, certo, na política brasileira. É a nível municipal, estadual e federal. É vereadores, é prefeito, é deputados estaduais, deputados federais, senadores, governador, presidente da República. Rapaz, o envolvimento é grande. Mas sabe por quê? É porque no Brasil, a nossa justiça, certo? Ela tem 2 pesos e 2 medidas. Gilmar Mendes, conhecido Boca Mole, quantas pessoas ele não liberou com habeas corpus? Traficantes e ladrões do passado. Mas sabe por que isso? É porque ele tem uma banca de advocacia, ele tem interesse de liberar, certo, esses grandes corruptos que tem. Agora, para ele liberar um ladrão que roubou uma galinha, que roubou um celular, ele nem olha. Porque é o seguinte, os advogados que são contratados pelo Daniel Focaro, pelos esses corruptos, são advogados que andam em Brasília. Tem um advogado, que não vou dizer o nome dele, que ele entra no Supremo Tribunal Federal, é de bermuda e de chinelo, a hora que ele quiser. Ele vai no gabinete de qualquer um dos ministros, aí ele manda o ministro sair da cadeira, ele senta na cadeira do ministro e ele resolve todos os problemas. Ele é um dos advogados respeitados
no Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu digo, o Brasil, como Charles de Gaulle disse que não era o país certo, não é. Por isso, meus amigos, que tudo começou com esse amaldiçoado, esse condenado, que quando anda por aí o pessoal diz, Lula ladrão, teu lugar na prisão. Meus amigos, olha, nos 4 anos de governo do Lula, depois mais 4 anos que ele foi reeleito, depois 6 anos da Dilma Rousseff, até ela ser impeachment, quem terminou o governo dela foi Michel Temer, e agora Lula no terceiro governo, e ele já quer ir para o 4º governo. Por quê? É porque ele é especialista em corrupção, Lula, é especialista em desviar recursos a níveis municipais, estaduais e federais, como também da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do BNDES. Aonde tem dinheiro, Lula tem um faro. Ele é doido por dinheiro, é um mentiroso, é o maior corrupto do mundo, esse amaldiçoado. Ele não tem estudo, mas tem uma inteligência, PhD, em roubo, em desviar recursos. É tanto que quando ele anda por aí, o pessoal diz, Lula ladrão, teu lugar na prisão. Então, meus amigos, chegou a hora de todos os brasileiros colocar a mão na cabeça e, na eleição de outubro do corrente ano, nós temos que eleger todos os pré-candidatos do PL e da direita, como deputados estaduais, governadores, senadores da República e o presidente da República, que é o pré-candidato, certo? A presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro. Ele tem competência, é um jovem, talentoso, é formado em Direito, já milita, certo, no Senado Federal como senador, é filho de um grande político que foi o presidente da República, que não roubou e não deixou roubar, Jair Messias Bolsonaro, que foi perseguido nos 4 anos de governo dele, certo? Ele obedeceu às 4 linhas da Constituição, certo? Diretamente. E quando ele viajava para o exterior, ele levava uma comitiva a mínima possível. E ele almoçava nas ruas e dormia, certo? Na embaixada do Brasil, no país que ele ia visitar. Ele não ia gastar o dinheiro do Tesouro Federal. Ele não roubou e não deixou roubar. Porque, meus amigos, vai ficar na história Jair Bolsonaro como um estadista, um mito e um líder brasileiro. Daqui a 300 anos, ele não vai ser esquecido pela história brasileira, que vai ficar tudo marcado. Agora, depois de Jesus Cristo, é o homem mais perseguido, é Jair Messias Bolsonaro. Porque o cabeça de peão, o careca, certo? O Alexandre de Moraes, ele pegou a marcação com Jair Bolsonaro desde o primeiro dia de governo. Por quê? Porque o presidente, ele abriu a boca e mostrou aqueles que vinham roubando há 40 anos no Brasil. Meus amigos, o Brasil é o melhor país do mundo. É porque o povo brasileiro tem medo, porque a população tem que ir para cima, tem que cobrar. É muito roubo, é muito ladrão que estão, certo, na militância política brasileira. Aqui no estado do Ceará, esse áudio que esse meu amigo mandou para mim é verdade. Eu sou nordestino, me orgulho de ser nordestino, mas aqui o estado do Ceará está completamente abandonado pelo governador Eumano de Freitas. Ele é incompetente, é advogado, que nunca se destacou na advocacia. Ele foi, por acaso, certo? Porque foi indicado pelo Camilo Santana, ajeitaram aí, meus amigos, aí ele foi eleito. Mas o estado do Ceará está totalmente entregue às baratas, as facções dominando no estado do Ceará. Há poucos dias descobriram uma plantação de maconha numa fazenda em Acopiara. Rapaz, tinha maconha demais. E as investigações ficaram aí, certo? Numa dúvida de grande. O governador dizendo coisa com coisa, a Secretaria de Segurança Pública, as autoridades do estado do Ceará, sabe, batendo cabeça, enganando e a imprensa ocultando. Porque é o seguinte, a imprensa, ela recebe dinheiro de prefeitos do PT, de governador e do presidente Lula para enganar a opinião pública brasileira. Mas as redes sociais, através de programas como da Rádio Terra Brasil FM
Dorival Lima, você, aqui nós mostramos a verdade verdadeira. Porque Donald Trump, que é a maior autoridade constituída, o maior presidente de maior poder no mundo, são os Estados Unidos. Ele está de olho nas eleições do Brasil, porque a eleição passada, o presidente na época dos Estados Unidos ajudou, como a Venezuela, a Rússia e a China, mandaram dinheiro para o Lula e o PT gastarem. É tanto que Donald Trump vai reabrir o caso da Operação Lava Jato, porque deu prejuízo aos acionistas americanos. Como também, assim que terminar o governo do Lula, ele vai pedir um esclarecimento do Lula para ele se explicar o dinheiro que ele recebeu lá da Venezuela. Tem um general que está preso lá nos Estados Unidos que confessou e afirmou que Lula recebeu dinheiro, certo, do Maduro, como também da Rússia, da Índia e da China. Cadê esse dinheiro? A eleição do Lula foi uma eleição arrumada, certo? Não foi eleição transparente. É tanto que, antes de encerrar as eleições, ele já sabia que ia ser o próximo presidente da República. Foi tudo combinado. Por isso que eu digo, os brasileiros têm medo da caneta do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Eleitoral, porque a justiça brasileira, existem as exceções, mas a maioria daqueles que militam da nossa justiça, a nível estadual e federal, eles são parciais. Agora, com a eleição de Flávio Bolsonaro para a presidência da República, segundo as pesquisas, se a eleição fosse de hoje, ele seria eleito no primeiro turno. Assim que ele assumir, ele tem que fazer uma PEC geral para alterar, certo, a indicação dos ministros da Justiça, tanto a nível estadual como a nível federal. Tem que ser indicado através de concurso público por 10 anos, porque aí nós vamos ter uma justiça a nível estadual e nível federal, certo? Imparcial. E também fazer uma reforma tributária, certo? Fazer uma reforma administrativa, uma reforma política, e fazer uma reforma na segurança brasileira, e fazer uma reforma, certo, nos poderes, os 3 poderes, como também fazer uma reforma, certo, nas Forças Armadas Brasileiras, Marinha, Aeronáutica, Exército, como também na Polícia Federal, porque as instituições brasileiras foram todas elas aparelhadas pelo Lula da Silva. Mas o próximo presidente, Flávio Bolsonaro, tem que desaparelhar, porque as nossas instituições, todas elas, a nível municipal, estadual e federal, elas têm que ser imparciais, certo? Porque o Brasil não pode ter nada obscuro. E Flávio Bolsonaro tem que formar um gabinete de ministros o mínimo possível, para não encarecer o custo do governo brasileiro, e colocar nas estatais pessoas competentes para as estatais voltarem a dar lucro, como foi na época do governo de Jair Messias Bolsonaro, que não roubou, não deixou roubar. Ele enfrentou a Covid-19, uma guerra, mas ele comprou a vacina e o Ministério da Saúde vacinou em tempo real. Ele não mandou prender ninguém, não perseguiu ninguém. Aí disse que quem quisesse tomar vacina, que tomasse. Ele não obrigou. Mas aquela história é muita narrativa, muita mentira dos amaldiçoados petistas, porque, meus amigos, o comunismo, certo? Ele é coisa do Satanás. Satanás e o comunismo andam tudo junto. E o Brasil, atualmente, depois que Lula entrou na vida pública brasileira, certo? Ele legalizou o aborto, ele protege a bandidagem, ele protege as facções, tá entendendo? Ele protege aqueles que roubam para comprar um celular, roubam o celular para comprar uma cervejazinha, certo? A prostituição ele protege, a infidelidade. O Brasil, meu amigo, ele está totalmente arrasado. Olha, aqui no Brasil, a segurança não funciona, a educação não funciona, a saúde não funciona, nós não temos segurança, a nossa justiça é parcial, manda quem tem dinheiro, obedece quem tem juízo. O INSS, desde o primeiro governo de Lula até agora, o filho dele, Lulinha,
recebeu 300 milhões do careca do INSS. E o desgraçado Frei Chico, que é irmão do Lula da Silva, é vice-presidente do sindicato lá de São Paulo, que está roubando os aposentados do INSS. Cadê que o Supremo Tribunal Federal acaba com isso? Aí tem coisa errada, meus amigos. O Brasil tem que ser passado ali. E o André Mendonça, Cássio Nunes e Fux, eles são os 3 ministros imparciais que existem no Brasil atualmente. 2 foram indicados pelo Jair Bolsonaro. André Mendonça e Cássio Nunes. E Fux é um juiz de carreira, é um juiz sério. Por isso que eu digo, os demais deixam muito a desejar e são parciais. A defender e colocar em liberdade grandes corruptos, traficantes e algo mais. E no Brasil, meus amigos, é normal, tanto na justiça estadual como lá em Brasília, venda de sentença, é desembargador, é juiz, é promotor. Rapaz, é a esculhambação. Agora, existe, certo, pessoas sérias dentro da justiça estadual, certo, e da justiça federal. Mas a maioria deixa muito a desejar, e a justiça brasileira, ela tem 2 pesos e 2 medidas. É tanto que tem o Gilmar Mendes, conhecido como Boca Mole, ele tem uma universidade em Portugal. Ele vive mais em Portugal, cuidando do patrimônio dele, da faculdade dele, da universidade que tem lá, do que no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque cada ministro do Supremo Tribunal Federal, ele vai para o Supremo Tribunal Federal a hora que quer, porque o presidente Edson Fachin não pode fazer nada, porque o decano, que é o Gilmar Mendes, conhecido Boca Mole, que é o mais antigo, ele se acha que é o dono do Supremo Tribunal Federal, ele e Alexandre de Moraes, como Carmen Lúcia, certo? Dias Toffoli, que nunca passou no concurso, Zeni e Flávio Dino. Esses aí, eles estão juntos, certo? Para proteger Daniel Vocaro e esses corruptos que roubaram muito dinheiro. Agora, nós é que vamos pagar, certo, esse dinheiro. Porque no Brasil, quantos bancos no passado não quebraram e quem pagou a conta foi nós brasileiros. Porque nós brasileiros, nós só temos uma função, sabe o quê? É pagar nossos impostos todo final do mês. E quando chega nas eleições, a gente pega o nosso título de eleitor, vamos para as urnas e votar nesses vagabundos. Não são todos que são corruptos, são ladrões, são ligados a traficantes, tá entendendo? Tem muito político aí, meus amigos, que tem a proteção dos traficantes. Todo mundo sabe disso. Agora, tem gente que não tem coragem de dizer, principalmente a imprensa marronzeira que recebe, certo, verbas publicitárias a nível municipal, estadual e federal, para não divulgar a verdade que acontece no Brasil. Meus amigos, por isso que Charles de Gaulle, quando veio visitar o Brasil, ele disse para o presidente da época, general João Batista Figueiredo, que o Brasil não era um país sério. Depois teve outro que veio visitar o Brasil, conversou com o Lula e perguntou, Lula, quando o Supremo Tribunal Federal quem é que corrige? O Lula calado ficou porque ele não sabia dar a resposta. E é o que eu digo. O Alexandre de Moraes está sendo processado lá na Flórida, nos Estados Unidos, e a situação dele, cada dia que se passa, está ficando complicado. Porque os Estados Unidos, a justiça de lá, ela não é como a justiça brasileira. A justiça americana é uma justiça seríssima, porque a Constituição americana ela é implacável. Lá, a justiça de lá, tanto serve para um presidente como uma pessoa mais simples americana. E lá, os americanos e a justiça protegem a população americana e aqueles que moram nos Estados Unidos, mesmo que não seja americano, mas que moram lá, é casado com americana, eles protegem. Porque
o Alexandre de Moraes perseguiu tanto os americanos como brasileiros que têm dupla nacionalidade, brasileiro e americano. E aí, desse problema aí, eu não sei como é que Alexandre de Moraes vai se atar, porque a justiça americana vai dar o veredito final e, se ele for condenado, ele será preso e quem vem buscar ele aqui é a Interpol. Se Lula e qualquer outra pessoa for se meter, também vai preso. Porque é o seguinte, olha, esse negócio que o Donald Trump assinou uma lei para acabar com o Comando Vermelho, PCC, considerar como traficantes, certo? Aliás, considerar como não é bem traficante, já que eu digo não. Ele assinou a lei como para ser considerado, certo? Já que eu digo não. Porque é o seguinte, terroristas, pronto, terroristas. As pessoas que fazem as coisas erradas no Brasil, de ponta a ponta, é considerado como terrorista. O PCC, o Comando Vermelho, certo? Está sendo considerado como terrorista. Já foi preso aí os empresários e empresas que vai sofrer as sanções da lei lá dos Estados Unidos. Porque é o seguinte, os Estados Unidos, com essa lei, a lei pode mandar buscar em qualquer lugar do mundo, que essa lei é uma lei de interesse internacional. Agora tem uns bunda mole aqui brasileiros, negócio de soberania, meus amigos. Olha, não existe soberania quando a pessoa quer prender, certo? Um traficante, um bandido e uma pessoa que é considerada pelos Estados Unidos, certo? Como eu acabei de dizer, mas deu um branco, certo? Mas isso aí, meus amigos, pode ter certeza, certo? Que vai acontecer. Os Estados Unidos vai fazer uma limpeza na América Latina, certo? Vai ser considerado, certo, como terrorista, que o terrorista, ele é perseguido e tem que ser preso por todos os países. Que essa lei dos americanos, certo? Para prender os terroristas, ele vai mandar prender em qualquer lugar do Brasil. Não quer saber de soberania, não, porque tem que fazer uma limpeza, tem que acabar, certo? Com esses bandidos que estão acabando aqui no Brasil, com as famílias, certo? Com as empresas. Rapaz, o Brasil está entregue às baratas. É só você verificar. E Donald Trump, ele vai fazer uma lavagem aqui nos Estados Unidos. É questão de tempo. Então, meus amigos, nós vamos ter um pouquinho de paciência, porque uma coisa é certa, o que é errado é dar conta de todo mundo. E os Estados Unidos vai mandar prender todos aqueles do Comando Vermelho, do PCC, que estão usando, certo, esses crimes, e eles são considerados pela lei dos Estados Unidos como uma pessoa que faz mal ao mundo. Então, eles são, certo, fichados como terroristas. O terrorista, meus amigos, tem que ficar preso, certo? Em El Salvador, tem uma prisão que está cheia de terroristas. E o Donald Trump vai querer fazer uma prisão nos Estados Unidos, igual essa que tem em El Salvador, para prender todos os terroristas do mundo inteiro. E ele disse que Venezuela vai votar no próximo eleição presidencial. E a Cuba, logo será incorporado como um Estado americano. Vai ser bom para os cubanos, porque lá só existe prostituição e só quem tem direito são aqueles que comandam o Partido Comunista. E a população não pode sair, vive presa lá na ilha, e prostituição, fome e roubo. E Lula, quando assumiu o primeiro governo, ele disse que ia acabar com a fome no Brasil. Ele aumentou, foi a fome, a prostituição, a infidelidade, a roubalheira no Brasil é aumentando de manhã, de tarde, de noite. Meus amigos, nós estamos numa situação difícil. Só vai melhorar a partir de outubro, quando os brasileiros elegerem a maioria de governadores, deputados estaduais, senador e o presidente da República, certo? Do PL, que é o Flávio Bolsonaro, senador da República, ele é pré-candidato a presidente da República. Nós temos que eleger todos os candidatos do PL e da direita, que o Brasil tem que voltar ordem e progresso. Porque aí, meus amigos,
o Brasil vai gerar emprego, aí nós vamos ter uma boa educação, uma boa saúde, uma boa segurança, nós vamos transitar livremente, nós vamos poder fazer as nossas críticas, nós não vamos mais ser perseguidos, porque fazendo a maioria do Senado Federal, aí vai ser impeachment aqueles que trabalham contra a população brasileira, que esse negócio do golpe de Estado, isso nunca aconteceu, foi invenção de Lula, da esquerda amaldiçoada brasileira, de Flávio Dino, que era o ministro da Justiça do Lula, hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, e eles fizeram um jeitinho e criaram isso daí. Isso aí, meu irmão, vai ser anulado no próximo governo, porque eles vão fazer uma lei para anular esses atos, porque tudo na vida pode ser anulado, só não pode ser anulado uma morte, que a pessoa morre e não pode ser ressuscitada. Só quem pode ressuscitar um morto é Deus e mais ninguém. Então, meus amigos, o Brasil tem que voltar, certo, a ser um país livre, ordem e progresso. O brasileiro trabalhar, tem que gerar emprego, todo mundo trabalhar, ganhar seu dinheiro e aumentar o salário mínimo, ter medicamento. Meus amigos, que o Brasil, depois que o Lula assumiu, foi a maior embromação, maior mentira, porque Lula é o maior mentiroso, certo, que existe no mundo. Ele nasceu errado, não era para ter nem nascido, certo? Mas é aquela história. Tudo que ele fez, do início até agora, foi só para prejudicar a sociedade, as empresas e os brasileiros. É tanto que a corrupção, esse negócio do Banco Master começou lá na Bahia, certo? Com César Wagner, que era um ministro, como se diz, o líder do governo. Rapaz, tudo começou na Bahia. O baiano é preguiçoso, mas tem uns baianos que têm preguiça de trabalhar, mas para fazer enrolada e desvio de dinheiro, eles são espertalhões. Por isso, meus amigos, que o André Mendonça tem que fazer uma relatoria, a Polícia Federal tem que investigar todo mundo, porque a população brasileira quer um resultado, saber quem foi que participou, tem que prender esses vagabundos, tem que ir atrás do dinheiro. E esse Daniel Vocário, ele usou e abusou, certo? Todo o alto escalão em Brasília. Ele trouxe um avião, certo, de prostituta de outros países, colocou numa casa em Brasília e colocou todos o alto escalão que foi para lá para beber, tomar o uísque e ter as mulheres tudo nuas. Ele não levava as suas esposas. Foi um bacanal que a alta cúpula brasileira é uma vergonha para o Brasil. É tanto que os Estados Unidos, todo mundo está sabendo, é uma vergonha para os brasileiros e aqueles que são da justiça, eles deveriam renunciar. Certo? Todos os ministros que participaram era para renunciar para o bem do Supremo Tribunal Federal, deixar só André Mendonça, Fux e Cássio Nunes. Aí depois ficaria com eles mesmos, e quando fosse no próximo governo, certo? Em 2027, ele fazia, certo, uma PEC para fazer um concurso público para ser indicado os ministros da Justiça, certo? A nível estadual e federal, tudo através de concurso. Esse negócio de governador indicado tem que ser através de concurso para promotor, juiz, desembargador, todos aqueles que para militar na justiça tem que ser através de concurso público, porque aí nós vamos ter uma justiça imparcial, uma justiça seríssima, que vai ser respeitada pelos brasileiros e brasileiras. Tanto que a maioria dos brasileiros não acredita nas nossas instituições, porque estão todas contaminadas, certo? E pelo Lula, que trabalhou para comandar as instituições. É nas reitorias, é nas universidades. Rapaz, o negócio é sério, certo? O Brasil, Lula acabou com o Brasil. Por isso nós temos que tirar da vida pública esse amaldiçoado
que quando ele anda por aí, o pessoal diz: Lula ladrão, teu lugar é na prisão. Então, meus amigos, eu vou encerrar mais um Dorival Lima e você, aqui na Rádio Terra Brasil FM. Mandar um abraço para um amigo meu, Paulo Dantas Ferreira, e o pessoal, amigos da caserna. Certo? Amigos da caserna são pessoas que estão de olho no nosso país para colocar o Brasil em ordem e progresso. Então, vou dar um abraço para esse pessoal, os amigos da caserna, e Paulo Dantas Ferreira, que comanda uma associação. Nós temos que colocar, certo, as coisas em evidência. Temos que botar o Brasil na moralização, acabar com a corrupção, com a roubalheira, porque o Brasil não aguenta mais de tanto roubo, de tanta falcatrua, de tanta criminalidade, de tanta facção, e sem de poder andar, sem ter tranquilidade, é roubo demais. E nós temos que zelar pela sociedade brasileira e pelo Brasil. O Brasil tem que voltar ordem e progresso. Então, meus amigos, uma boa noite. Fique com Deus. Quero mandar um abraço para todos os brasileiros, certo? Que Deus proteja a todos os brasileiros, certo? De tudo. Principalmente, nós temos que ficar protegidos desses amaldiçoados petistas, que eles são capazes de tudo. O que tem de gente que foi assassinado, desapareceu, amando a petezada, não está nos. Então, meus amigos, até o próximo programa, se Deus quiser. Fui, tchau!